Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo, capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. Olá, pessoal! Queremos compartilhar este momento com vocês. 2023, o Café Filosófico CPFL faz 20 anos. São mais de 950 palestras realizadas, mais de 3.000 horas de gravação. Mais de 2.000 episódios na TV Cultura. Uma comunidade digital com quase 1 milhão de pessoas. 1.200 vídeos no YouTube com mais de 42 milhões de visualizações. Nesses 20 anos, construímos mais que números, construímos relações. E conectamos histórias. Tudo isso só foi possível porque você faz parte dessa história. O Café agradece o time técnico. Agradece a todos os nossos amigos, palestrantes e curadores, e agradece em especial a você. Para ter uma pequena amostra dos assuntos que tratamos aqui nessas 2 décadas, vamos ver alguns apresentadores que fizeram parte dessa história. Olá! No Café Filosófico, uma parceria TV Cultura e CPFL Energia. Como se dá a relação amorosa nos casais modernos? Como nasce o desejo? O que as mulheres sempre esconderam dos homens e delas mesmas? Temos mais medo hoje do que tínhamos no passado? Ou o homem sempre foi esse animal atormentado? O tempo inteiro estamos diante de pequenas e grandes decisões. Isto ou aquilo, certo ou errado, bom ou mal. Pode ou não pode? Para que esta chama não se inflame dentro de nós, incendiando tudo ao redor, o que fazer? Quem infringiu a lei da eternidade, que não permite recomeçar a vida? Se o ócio é realmente o começo de todos os vícios, então ao menos ele está bem próximo de todas as virtudes. Aprendi que minha força é justamente conhecer todas as fraquezas que sempre apontaram em minha pessoa. De que forma a configuração do trabalho contribui para modificar a composição social brasileira e faz surgir uma nova classe média? Hoje vamos nos perguntar, existe uma droga do bem? A arte é um meio de sentir o devir do objeto. Aquilo que já se tornou, não interessa a arte. E a busca de cada um é uma. Para que serve a ficção? Para explicar e interpretar a realidade humana através da fantasia? É um grande prazer estar aqui nesse espaço tão acolhedor, tão caloroso, né? E agradeço, sobretudo, ao André Martins pelo convite, bem como as pessoas que eu acabo de conhecer do CPFL. E o meu tema, então, vai ser Além do Pessimismo e de Otimismo, Negação e Afirmação em Nietzsche. Vocês estão vendo que o próprio título já implica 2 tipos de oposição, né? Pessimismo e otimismo, que vocês vão ver, vou tentar mostrar como uma falsa oposição, como o André mesmo já introduziu, e depois tentar pensar o estatuto da negatividade que marca tão fortemente as nossas práticas culturais, filosóficas, existenciais. Nem sempre nos damos conta, né, de como a negação e a negatividade são um verdadeiro motor de nossas vidas. E Nietzsche foi, no final do século XIX, um pensador que diagnosticou com uma precisão impressionante, né, a profundidade desse gesto negativo que
digamos que circunscreve as nossas práticas culturais ocidentais e vai então propor uma ultrapassagem da negatividade no sentido da afirmação. Mas, então, como vocês estão vendo, pessimismo e otimismo é uma oposição, mas uma falsa oposição, enquanto negação e afirmação, aí sim, são dois caminhos totalmente diversos, já não opostos, depois vocês vão entender no final por quê, né? Então, Nietzsche diagnosticou no pensamento e na cultura ocidentais a força corrosiva da negatividade, tanto na produção dos nossos valores, na época dele, principalmente valores morais, né? Moral-metafísicos, quanto na constituição da identidade. Como é que nós construímos a nossa identidade? Ele investigou os mecanismos e as nefastas implicações da negação no Ocidente e identificou as diversas máscaras com que o niilismo, né, essa nadificação, tem se apresentado, e ele vai mostrar de que modo o próprio otimismo, que era muito manifesto e presente na sua época, menos na nossa, como o André já sublinhou, mas lembrem que o século XIX é o século de conceitos importantes, como de progresso, crença na evolução, né? A ideia do melhor que virá, né? E toda a ação humana voltada para a produção desse mundo melhor. Mas ele identifica, então, no próprio otimismo de sua época, ainda, né, a ação do negativo. Isso é que é menos evidente. O pessimismo a gente observa claramente que é a negação, mas que o otimismo seja negativo é alguma coisa que é preciso explicar melhor. Na verdade, por isso, porque tanto na filosofia quanto na nossa cultura em geral, o otimismo não deixa de ser uma depreciação da vida e uma negação deste mundo, né? Na verdade, o gesto de se projetar imaginariamente um futuro melhor, não é? Já implica, de certa maneira, uma correção da vida, né? Uma correção do estado de coisas. E o Nietzsche vai identificar nesse gesto ainda uma expressão do rancor e do ressentimento por aquilo que é. Mas o otimismo não só no sentido da evolução e do progresso, no sentido também da crença tão cara à tradição filosófica nas luzes da razão, né? Aí o otimismo tem a ver com o próprio pensamento socrático platônico. Por exemplo, o tirano só é tirano porque não sabe. Se ele conhecer, ele vai querer deixar de ser tirano. Então essa crença também no conhecimento, né, como um motor de uma melhoria do homem, também comparece nessa ideia de otimismo. E, além disso, o otimismo também tem a ver com a crença na lógica, né? Na lógica racional, como aquela que poderá dar conta e eliminar qualquer elemento de problemático ou de enigmático que a vida apresenta, né? Então, primeiro gesto nosso aqui, não sei se vocês já estão acompanhando bem, se ficou claro, que tanto o pessimismo quanto o otimismo brotariam para Nietzsche do mesmo solo, que é o solo do ressentimento e da negatividade. Agora, para a gente avançar nesse tema, há vários caminhos possíveis. O que eu privilegiarei aqui é um caminho que eu acho dos mais assim, potentes, porque ele é curto, é um texto do Nietzsche curto e, ao mesmo tempo, abrangente, né? Que é uma passagem da Genealogia da Moral, a primeira dissertação, o parágrafo 13, onde vai aparecer uma parábola, uma espécie de fábula, em que irão falar o cordeiro e as aves de rapina. Não sei se vocês conhecem, para leitores de Nietzsche é um texto conhecido, mas eu vou estar um pouco aqui retomando, não é? Posso dar uma palavrinha? Só para retomar essa questão do otimismo e do pessimismo, né? A ideia seria basicamente assim, né? Digamos, vamos pensar um caso radical. Se eu estou desesperado com o presente, seja o meu, seja o do mundo, da sociedade, da humanidade, né? O pessimismo seria assim, isso não vai melhorar. O otimismo seria isso vai melhorar. Quer dizer, o que há em comum é que ambos
Concordo que está ruim. Estão se sentindo mal com a vida, quer dizer, porque mal com a realidade, quando a realidade é ruim, quer dizer, pelo menos algum grau de insatisfação é inevitável. A questão é o sentimento de desespero, enfim, ou um sentimento nihilista, né? De uma falta de sentido, de um esvaziamento do sentido da própria vida. Ou seja, tanto o otimismo quanto o pessimismo se caracterizam, têm em comum por esse esvaziamento da vida no presente, que é o único momento em que ela existe. Né? Uhum. E nesse sentido, mesmo o otimismo, como a Cristina enfatizou, né, ele acaba sendo não exatamente um otimismo no sentido de que as coisas vão melhorar ou podem melhorar, mas um desejo de correção da existência. Uhum. Né? Então, não é só assim, um desejo de melhoria da realidade ou de algum ponto da realidade, no sentido de uma transformação, mas sim um desejo, aí só para ficar mais claro, né, digamos, mais ou menos desesperado, de uma correção da própria existência. Isso. É um incômodo com uma certa aceitação do aspecto problemático e enigmático que a vida sempre é, né? Para nós, humanos, seres, né, dotados de racionalidade e, portanto, de um desejo de controle, né? Tem a ver com essa vontade de controlar o incontrolável, não é? Então, existiria um rancor com relação a essa incontrolabilidade, não é? Com relação essa é uma espécie de patos triste, né? Um entristecimento, é isso. É mais um patos, não é? E foi bem lembrado pelo André, eu vou tocar nisso mais adiante, mas já fica registrado, que isso não quer dizer que, digamos, que a afirmação seja uma adesão restrita a tudo como é. Quer dizer, sem nenhum desejo de ação transformadora. Claro que não, não é? É mais essa ideia de uma tristeza com relação não apenas à própria existência, mas ao seu aspecto problemático, enigmático, incontrolável, mas também com relação à temporalidade. A gente vai ver isso no final, tá? Um ressentimento com relação à transitoriedade e à irreversibilidade do tempo, né? Isso que Nietzsche diagnostica muito finamente. Mas eu gostaria de, então, partir dessas duas vozes que aparecem no texto de Nietzsche. A voz dos cordeiros e a voz das aves de rapina, porque elas são emblemáticas dessas perspectivas, não é? Sobretudo o cordeiro, a negação, se ensaia na ave de rapina a afirmação, mas ainda muito tenuemente. Mas, sobretudo, vamos diagnosticar essa negação, essa negatividade própria ao cordeiro. E é interessante porque vocês sabem, o cordeiro é um animal emblemático da humildade, da modéstia, é o Agnus Dei, é o animal sacrificial cristão por excelência, né? Então também é um personagem conceitual, como chamava o Deleuze, que agrega uma série de sentidos, né? O que o Nietzsche está fazendo nesse momento da genealogia da moral? Está identificando como é que a produção dos valores morais, eles partem de um solo que é o rancor e o ressentimento. E aí o cordeiro é a expressão desse ressentimento, né? A postura dos cordeiros diante das aves de rapina é de julgamento. Então, negatividade e julgamento. E o julgamento vai precisar do estabelecimento de valores morais. Valores morais, isso é, supostamente universais, desinteressados, não inventados por nenhuma perspectiva que deles pudesse se beneficiar, né? E considerado como universalmente válido e aplicável para sempre, tá? Então, valores morais. Eis o que os cordeiros, no texto polifônico de Nietzsche, falariam entre si. Isso também é interessante, porque os cordeiros precisam falar entre si. A ideia do complô, da intriga, da conivência, da necessidade de argumentar, não é? E também da formação, enfim, do rebanho, né? O rebanho consensual. Então, eles falam entre si, precisam da opinião dos outros e do estabelecimento de consensos calcados na argumentação lógica para erigir valores
a partir dos quais eles vão censurar ou louvar, ou seja, julgar. Mas, em especial, no final das contas, se autolouvar, como a gente vai ver. Eis então o que dizem os cordeiros. Essas aves de rapina são mais. E quem for o menos possível ave de rapina, ou antes, o seu oposto, cordeiro, este não deveria ser bom? O que é bem interessante é que Nietzsche flagra aí um modelo lógico também do pensamento a serviço do ressentimento. Na verdade, o cordeiro, em vez de se afirmar, ele deriva o seu simulacro de afirmação de um gesto de dupla negação. Eles são maus. Quem for o menos possível como eles, o seu oposto, cordeiro, este não deveria ser bom? Então, o outro é mau e ele, como a negação do mal, será bom. O Nietzsche detecta de uma maneira luminosa o que não é muito óbvio para nós, é que o próprio conceito de bom, ele é derivado, não é, de uma negação do outro tomado como mal. De uma negação de uma negação. Então, na verdade, o cordeiro aqui não está se afirmando como bom. Ele está buscando inventar a sua bondade, digamos assim. Produzir dialeticamente, porque isso aqui é o jogo da dialética, por um processo de dupla negação, um valor para si que terá que ser positivo. Mas para derivar essa positividade, ele precisou negar o outro. O mais importante aqui é vocês perceberem que ele instaura um jogo de oposição dual. E nós, né, herdeiros de uma longa tradição no Ocidente, nós ainda efetuamos um modelo de identidade existencial, filosófico, politicamente, dessa maneira, como eu vou mostrar mais adiante. Mas vamos analisar essas afirmações do cordeiro, né? Interessante, porque é uma espécie de silogismo, é uma conclusão lógica. Não chega a ser um paralogismo, para ser mais preciso, né? Ele é mau, quem for o menos possível como ele, seu oposto, eu não deveria ser bom? E além disso, o final, a positividade, é uma pergunta, que na verdade solicita a adesão, solicita o reconhecimento pelo outro de quem eu sou, solicita que o rebanho me aprove, solicita que o outro me diga, me dê o reconhecimento, né, para aquilo que eu digo ser. Tá? Então, agora o mais interessante também aí é a operação intermediária. Então, as aves de rapina são mais. Quem for o menos possível aves de rapina. Isso é uma comparação, né? O menos possível aves de rapina. Ou antes, seu oposto. Quer dizer, da comparação se desliza subrepticiamente para a oposição. E aí se cria esse modelo dual binário, né? Em que nós somos geralmente presos, né? Uma maneira de só se afirmar a partir da negação do outro. E transformando o outro, que é pura alteridade, que é pura diferença, no mesmo oposto. Certo? Ou seja, o ave de rapina é transformada num não cordeiro. Percebe? As aves de rapina são mais de quem for o menos possível ave de rapina ou antes seu oposto, cordeiro. Este não deveria ser bom? Ou seja, a ave de rapina é como se ela escolhesse não ser cordeiro. E aí a responsabilidade moral vai poder lhe ser impingida, né? E essa é a base, na verdade, de todo julgamento. O que está em jogo aqui? Muitas coisas. Em primeira coisa, a redução da pura diferença a um jogo dialético em que ela passa a estar submetida, né, ao regime do cordeiro, do mesmo. Certo? Ela passa a ser o negativo do cordeiro, quando ela é pura alteridade. Ao mesmo tempo, a presença da argumentação lógica, sustentando a perspectiva do ressentimento, que precisa da adesão dos outros para se sustentar, né? Que precisa
forjar consenso, que precisa do reconhecimento do outro para existir, né? Então, não é pouca coisa o que Nietzsche faz nessa pequena voz do Cordeiro. Ele está, na verdade, denunciando e mostrando e como que dissecando, né? Como é que funciona a negatividade, como é que ela se torna, como Deleuze vai enfatizar, pela primeira vez, quer dizer, na nossa cultura, né? Criadora e criadora de valores. O negativo se torna criador, né? Sustentado numa lógica argumentativa e sustentado, sobretudo, numa ficção do sujeito, de um sujeito supostamente neutro, substancializado, dotado de livre-arbítrio, que escolhe o que é e não é simplesmente o que é, como Nietzsche vai mostrar, que o cordeiro é simplesmente cordeiro, que a ave de rapina é simplesmente ave de rapina. Vocês estão vendo o Nietzsche trabalhando uma perspectiva da diferença, não é? Se contrapondo a esse jogo do negativo que lamina a diferença. Faz a alteridade entrar na camisa de força do mesmo, né? Transformando maliciosamente em seu oposto, certo? Na verdade, o regime de oposição em que o outro é colocado funciona como uma estratégia muito eficaz para negar o aspecto irredutível, né? Porque aí a ave de rapina passa a equivaler ao outro polo, o polo oposto, negativo, do mesmo, do cordeiro. Então, eis aí exposta a estratégia da negatividade, né, que é a expressão do ressentimento. Porque o que ela instaura? Um jogo dual, e isso é muito frequente nas nossas existências, viu? Nas nossas práticas políticas, nas nossas práticas de produção de identidade, né? Forjar um simulacro de afirmação a partir da negação do outro negado, né? Então, dessa maneira, a instauração desse jogo dual, em que a alteridade é de antemão domesticada, neutralizada, reduzida ao mesmo na condição de seu oposto. Então, esse regime da oposição, ele instaura tudo isso, né? E a gente trabalha muito assim. Assim, a sua pura diferença é de saída aniquilada. É esse outro oposto ao cordeiro que passa a ser referência comum. Reparem, o cordeiro com esse ardil se tornou a referência, não é? Porque, na verdade, o que seria outro é o que é o seu oposto. Então, na verdade, a referência é ele. Porque o que difere dele só pode ser entendido num regime de oposição, como não ele. Então, a referência passa a ser ele, né? Aí está um pouco desmascarada a modéstia e humildade do cordeiro. Animal tão cordato, né? Entretanto, tão ardiloso. E aí Nietzsche assinala, então, claro que na época do Nietzsche, e o que estava interessando a Nietzsche era identificar a produção dos valores morais, né? E aí ele mostra esse jogo simétrico, oposição simétrica e bipolar, regida pela negatividade, como forma hegemônica tanto de se fabricarem valores quanto de se produzirem modelos de identidade, né? Porque se forja, então, a ficção do jogo dialético entre nós e os outros. Aí a gente vai falar um pouco disso daqui adiante, daqui a alguns minutos, no mundo contemporâneo, tá? Porque aí já há uma derrocada dos valores morais e metafísicos, né? Mas, de qualquer maneira, essa lógica negativa binária continua prevalecendo. Agora, vamos ver como é que aparece no texto do Nietzsche esse contraponto à perspectiva do cordeiro. No texto do Nietzsche não aparece assim uma objeção ao cordeiro. Nada se objeta ao cordeiro, ele está expressando a sua cordeirice, que é ardilosa, né? Você nada pode objetar a uma natureza, seria tentar corrigi-la, né? O que o Nietzsche faz, então, não é objetar, não é dizer que eles estão equivocados, eles não estão errados, eles apenas expressam o ressentimento. E aí a genealogia é interessante, porque o gesto do Nietzsche na genealogia da moral
identificar o valor dos valores, né? A gente poder avaliar os valores criados e ver a que eles servem, né? E verificar o que eles implicam. Bom, então o contraponto vem através da voz das aves de rapina. As aves de rapina, sem armar complôs, talvez, diz o Nietzsche, digam para si mesmas. Primeira diferença. Primeiro que talvez elas digam. Um pouco assim, elas não estão tão preocupadas com o cordeiro, né? E se elas falarem, elas não falam entre si, elas falam para si mesmas. Existe aí um gesto, né, de afirmação da diferença e não da necessidade de rebanho. E elas diriam assim, com leve ar zombeteiro, que é interessante também o humor, o riso, né? Porque o cordeiro, ele julga, né? Ele está do lado da verdade e da razão. As aves de rapina diriam, nós nada temos contra esses bons cordeiros. Pelo contrário, nós os amamos. Nada é mais saboroso do que um tenro cordeirinho. Evidentemente, vocês mesmos riram. É o riso, né? Em oposição a esse julgamento que é severo, que é pesado e que introduz tristeza, né? A resposta é o amor, mas também o amor malicioso, o gosto, né? Na verdade, a afirmação da diferença. Somos aves de rapina, são cordeiros. Se eu pensar sobre o que eu sou, eu vou dizer isso, né? É interessante que esse nós, que ele diz, nós nada temos contra esses bons cordeiros, esse nós o Nietzsche bota no texto em itálico, porque toda vez que aparece nós, que é uma categoria homogeneizante, de rebanho, o Nietzsche já coloca uma certa suspeição no nós, porque a ave de rapina não está falando em nome da categoria das aves de rapina, está falando, sei lá, talvez e para si mesma, né? Então isso também é interessante. Então, o bom humor e a malícia caracterizariam o patos dessa outra perspectiva, que, diversamente da do cordeiro, não precisa da argumentação lógica e, mais do que isso, põe por terra qualquer lógica de um só golpe através do riso, né? Então, o que se expressa é o gosto, é o desejo de comer. E aí é interessante, porque no próprio Nietzsche aparece um tema belíssimo, que é o amor pelo inimigo, que é o amor pela rivalidade, né? Na verdade, o meu inimigo é aquele que eu honro, na verdade, porque eu me coloco no mesmo nível que ele e eu, a inimizade, a rivalidade aberta, né? A própria agressividade pode ser um gesto de amor, porque você está ali inteiro, né? Você está ali inteiro e não com os subterfúgios do cordeiro, com os complôs, as intrigas, né? Então, nessa espécie de agressividade ingênua e direta, existe algo de afirmativo, né? E ressoa aí um tema nietzschiano também do amor pelo rival, pelo inimigo, né? Nobre, seria um sintoma de nobreza, você amar aquele a quem você se contrapõe e não o desejo de aniquilá-lo, né? Essa visão do outro e do inimigo como alguém a ser aniquilado e destruído é a perspectiva do ressentimento, né, se expressando e, portanto, a cordeirice. Então, agora num outro movimento, vamos pensar um pouco o que isso pode nos convocar para pensarmos contemporaneamente, já que, claro, Nietzsche estava identificando o jogo binário simétrico de valores morais, bem e mal, hoje, né, tão abalados, né? A gente tem um cenário evidente de derrocada de qualquer valor transcendente, de qualquer valor que se considera universal, dos valores morais, em suma, né? Mas o que permanece é esse jogo de contraposição, né? A negação da alteridade sob o modo da sua redução ao mesmo, né? Como base do estabelecimento da identidade. E a inviabilidade de qualquer outra relação com o rival, como na noção nietzschiana da rivalidade nobre, no tema nietzschiano do amor e respeito pelo adversário, senão através da produção da figura do inimigo a ser derrotado e aniquilado.
E aí eu acho que em filosofia política isso é um tema muito presente, né? Muitos autores falam desse processo, mas eu vou citar o Carl Schmitt, que é um pensador do século XX, que vai dizer o seguinte, que a grande tarefa do combate político consiste justamente em construir uma imagem reconhecível do inimigo, montando procedimentos performativos através dos quais o seu verdadeiro rosto passa a ser delineado. E isso implica o esquematismo da figura lógica do inimigo, necessário para que ele se torne um alvo apropriado para o ódio e para a vingança. Nós todos, historicamente existentes nesse momento, né, a virada do século XX para o XXI, a gente assistiu a isso. Quando, durante a Guerra Fria, se mantém aquela estruturação bipolar do mundo, né, bloco comunista, bloco capitalista, quando cai o Muro de Berlim e o esfacelamento da União Soviética, é como se houvesse havido necessidade de restaurar o verdadeiro rosto do inimigo, né? Restaurar essa dialética nós e eles, nós e os outros. Enfim, essa organização bipolar do mundo, né, que prevaleceu durante o período da Guerra Fria. E hoje, então, a face do inimigo passou a estar associada à figura e à imagem do terrorista, não é? Do fundamentalista islâmico e, mais emblematicamente, Osama Bin Laden. E aqui eu vou lembrar as reflexões de um provocativo intelectual esloveno, que se chama Slavoj Žižek. Ele tem desenvolvido alguns trabalhos sobre essa dicotomização atual, que é aquela que contrapõe o mundo ocidental democrático e desenvolvido à barbárie do fundamentalismo islâmico e de seus terroristas. O problema é que vocês vejam que existe de novo essa construção de oposição simétrica e bipolar, não é? O que o Žižek sempre ressalta é que existe nesse gesto uma redução da situação complexa e múltipla dos conflitos a um esquematismo de dois polos opostos, entre os quais a própria posição dual dos termos nos convida a ter de optar, né? Toda vez, inclusive, que a gente vai criticar um dos polos, parece que a gente já está automaticamente aderindo ao outro, não é verdade? Nós mesmos tomamos muito cuidado quando tentamos nos situar nessa problemática contemporânea, né? Então, como vocês estão vendo, ainda permanece essa lógica do cordeiro, como se fossem novos balidos moralizantes, mas com feições próprias à situação política histórica contemporânea. De qualquer maneira, é sempre o embate das diferenças que é negado, né? E sempre aparece o julgamento moral, que fará dos inimigos, tomados em bloco, alvos do mais justo rancor, né? Vocês lembram que várias operações de guerra se auto-intitulam justas, né? De um lado e de outro, tanto de um lado quanto de outro. Então, de novo, essa volta do julgamento e da justiça nesse novo tipo de dicotomização. Não mais moral, mas funcionando através desse mecanismo da negação do outro, né, negado, para manter uma ficção de afirmação de si. A necessidade da negação do outro para a produção da identidade, que é uma coisa, no mínimo, inquietante, né? Bom, esse tema ganha uma amplitude maior no pensamento do Žižek, e para vocês verem como é que, tanto na política quanto na cultura atual, há uma espécie de purificação das tensões, não é? Se atenuam as asperezas da diferença, tá? Então, eu vou ler um trechinho do Žižek, que é bem, assim, a gente não esquece, é rápido e compreensível e amplo. Ele vai dizer assim: hoje, encontramos no mercado uma série de produtos desprovidos de suas propriedades malignas,
café sem cafeína, creme de leite sem gordura, cerveja sem álcool. E a lista não tem fim. O que dizer do sexo virtual, o sexo sem sexo? Da doutrina de Colin Powell, da guerra sem baixas, do nosso lado, é claro. Uma guerra sem guerra. Da redefinição contemporânea da política como arte da administração competente, ou seja, a política sem política. Ou mesmo do multiculturalismo tolerante de nossos dias, a experiência do outro sem sua alteridade. Fim de citação. Quando ele fala da redefinição da política sem política, né, como na administração competente, até a gente ouve muito isso quando é época de eleições. Não, vamos escolher o melhor administrador. Como se a política fosse uma mera questão de gerenciamento, fosse um bom gerente, né? Quando, na verdade, a política é o espaço por excelência dos embates, das tensões, dos conflitos. Portanto, da virulência da diferença, né? Das tensões e embates produzidos pela diferença. Então, é interessante, porque a nossa época, aparentemente, parece mais tolerante, né? Você não precisa escolher entre 2, pode escolher entre 10 sexos, né? Existem cardápios muito mais generosos e minuciosos, certo? Mas ele vai identificar, o Zizek, alguma coisa com a qual eu concordo, é que parece que essa tolerância só parece não tolerar uma coisa, o próprio antagonismo, as próprias tensões. São elas que são laminadas, não é? Quer dizer, ela tolera tudo, mas não tolera a própria tensão, o próprio embate, a própria vida do político, né? E eu gosto também de mencionar um outro exemplo, né? Um exemplo para nós assim inquietante e muito duro, que é uma tendência contemporânea muito presente nos mídias, no cinema, na arte e nossas práticas também diárias, nós, os mais bem-intencionados, que é de uma vitimização do outro. Isto é, o outro é despotencializado como ser autônomo, capaz de erguer-se e lutar por si mesmo. A vitimização funciona como mais um modo de enfraquecer o outro, de impedir a eclosão da alteridade disruptora. As alternativas atuais diante da miséria produzida pelas alegrias do marketing, pela vitória e onipresença do capital globalizado, parecem reduzir-se em geral a 2. Ou o extermínio calculado do outro, ou sua vitimização. O Zizek dá o exemplo do bombardeamento da Sérvia pela OTAN. Não sei se vocês lembram, nossa memória agora é tão bombardeada de informações que essas guerras recentes parecem já tão antigas, né? Quando a OTAN... tive uma coisa estranha também, porque quando os aviões sobrevoavam o território e lançavam, não sabia se bombas ou remédios. Tinha dois tipos de lançamentos também, né? Que é uma coisa também inquietante, mas quando a OTAN interveio para proteger as vítimas kosovares, tomou todas as medidas para que essas pessoas permanecessem vítimas, habitantes passivos de um país devastado, né? Elas nunca foram incentivadas a se tornarem uma força político-militar ativa capaz de se defender. Então, o paradoxo inerente a essa vitimização pode ser assim sintetizado. O outro bom para ser protegido só pode ser o outro vitimizado. E aí eu lembro, não sei se vocês viram o filme O Herói de Nosso Tempo, um filme de 2005, de Radu Mihailianu, um herói do nosso tempo. Vão aparecer no início do filme imagens infinitamente tristes e pungentes de maltrapilhas e esfomeadas mulheres e crianças dos acampamentos de refugiados africanos no Sudão da década de 80, né? As imagens, então, desse outro esquálido, da criança que perde a vida nos braços da mãe silenciosa e também exangue, os olhares das crianças, velhos e mulheres quase vivos, quase mortos, alcançam essa visibilidade fotográfica e cinematográfica que a gente costuma considerar muito positivas em termos de denúncia, né?
Mas existe um funcionamento aí que é dessa espécie de só poder tolerar o outro desse modo, né? Vitimizado, enfraquecido. Quer dizer, então, para além das intenções humanitárias de cineastas e fotógrafos, eu citaria também o Sebastião Salgado, né? Eu acredito que muitas dessas imagens expressam a obscenidade do humanitarismo atual. Não sei se vocês se sentem, às vezes, incomodados. É como se houvesse um pressentimento de que ali há alguma coisa que destoa, né? A intenção é boa, mas por que eu estou vendo aquilo e por que aquilo está me sendo mostrado daquele modo, né? Na verdade, a gente deve refletir sobre o outro que nos é tolerável, né? É como se, para ser bonzinho e solicitar nossa piedade, ele tivesse que estar à beira da morte, despotencializado, totalmente incapacitado para a ação, reduzido a uma despolitização radical, aproximando de um conceito do George Agamben, que é a vida nua, né? Como se eles estivessem só nesse estado de praticamente vida nua que eles pudessem ser tolerados como alteridade, né? Toda vez que esse outro se ergue, se levanta e age, em geral ele se transforma em terrorista, fundamentalista, traficante de drogas, delinquente, né? Em geral passa para o lado do negativo, né? Então, na verdade, o Zizek atenta para essa identificação do sujeito humano a uma entidade suscetível de ser ferida como uma marca do capitalismo global de hoje, tá? Bom, eu quis primeiro falar do Estatuto da Negação em Nietzsche e trazer um pouco essa discussão para a contemporaneidade. Mas resta ainda muito, né? Muito, mas eu vou privilegiar nesses momentos finais da primeira apresentação, para depois abrir a palavra para a conversa, né? Para essa relação entre negatividade e temporalidade, que eu anunciei no início, mas que eu não tematizei. Na verdade, o Nietzsche também identifica, na nossa tradição filosófica e cultural, mesmo que a gente não conheça a filosofia, a gente está imerso nessa cultura, né? Que se apoia nesses valores e sentidos que os filósofos também trabalham, né? Então, na nossa tradição cultural e filosófica, o Nietzsche vai identificar um ressentimento e uma tristeza muito grande com relação à transitoriedade e à irreversibilidade do tempo. Então, são duas coisas, né? O tempo só faz passar e nós passamos, entramos aqui uns, vamos sair outros, não somos os mesmos, até fisicamente, perdemos pedaços de pele o tempo inteiro, os ácaros adoram isso nas nossas camas, né? Perdemos peles, pelos. Nós estamos sempre em transformação, mas nos acreditamos coesos, coerentes, sempre os mesmos, né? Envelhecendo lentamente, mas estamos sempre nesse fluxo temporal que é irreversível, que não se pode deter e que também só faz escoar. Então, essa consciência da finitude sempre foi problemática para o homem, né? Então, o Nietzsche observa que essa consciência da finitude foi entendida como uma condenação, como uma punição. Só pode ser uma punição. Como? Eu nasci e sou mortal? Como? Que presente é esse que me deram? Não é? Muitas crianças têm esse assombro, né? Quando sabem que uma pessoa morreu. Eu me lembro da minha sobrinha que diz, mas eu também? Eu também. Você também, um dia. Então, essa consciência da finitude, da transitoriedade e da irreversibilidade, você não poder mudar. Quantas vezes a gente tem uma perda, um sofrimento, ou um mau encontro, e fica imaginariamente mudando o cenário, né? Ah, se eu tivesse saído 15 minutos mais cedo, se eu não tivesse tomado esse avião, né? Então a gente fica voltando imaginariamente para corrigir a vida, porque tem esse aspecto da irreversibilidade. Não é? Bom, então o Nietzsche trabalha esse tema de maneiras
múltiplas, muito ricas. Mas eu vou apenas assinalar alguns elementos. Tem um texto no Assim Falou Zaratustra, segunda parte, se chama Da Redenção, que ele fala da necessidade da gente transformar o foi assim no assim eu quis. Isso é dificílimo. É fácil de dizer, mas dificílimo de viver, não é? Porque ele vai dizer que o próprio foi assim tem sempre um patos de ressentimento. Ele vai dizer que a própria categoria gramatical do imperfectum, o imperfeito, para assinalar o passado, é já uma expressão desse ressentimento com a transitoriedade e a irreversibilidade do tempo. E muito... o que é mais afirmativo no Nietzsche, o que ele, digamos que convida, a filosofia do Nietzsche é um convite à transformação do foi assim num querer para trás, numa afirmação da vontade e na afirmação daquilo que aconteceu. E aí afirmar não é se resignar. Eu acho que não é nem o contrário de se resignar, é outra coisa. Não é a resignação. Vai aparecer também no Zaratustra uma figura muito interessante, o personagem do asno. Porque o asno, ele faz mais ou menos um sonzinho onomatopaicamente, que a gente pode dizer I-A, I-A. I-A, vocês sabem que em alemão é sim. I-A. Então o asno diz sim a tudo, né? Mas por ele dizer sim a tudo, ele diz sim ao negativo. Ele não é ainda a afirmação nietzschiana, né? Porque não é a resignação. É um querer para trás, é um querer e uma afirmação de tudo o que acontece, como o único meio de ultrapassar o ressentimento contra a vida e contra a finitude. É um tema belíssimo e dificílimo em Nietzsche, que é o tema do amor fati. É o amor pelo fatum, pelo destino, pelo acontecimento. Transformar o que acontece em assim eu quis. E aí eu acho que também tem um tema que se relaciona como ultrapassagem do ressentimento, da negatividade e desse patos entristecido, né? Que esses movimentos, essas forças efetuam, que é o convite também, a importância que Nietzsche dá ao esquecimento, né? No senso comum, vamos dizer, lembrar e esquecer se opõem, né? Mas na tradição cultural e filosófica, em geral, se deu ênfase à memória em detrimento do esquecimento. O Nietzsche vai, como muitas vezes no seu pensamento, partir de uma valorização do termo desqualificado, que é esquecimento, mas, na verdade, o que ele vai fazer é ultrapassar também essa dicotomia memória-esquecimento. De que maneira? Ele vai dizer que esquecer é a atividade mais espiritual do homem. É a mais espiritual porque, na verdade, é a mais corporal. Porque o Nietzsche também, no Zaratustra, vai dizer que o espírito é um estômago. E não é que o espírito seja como um estômago, é que ele também está ultrapassando a dicotomia clássica corpo-espírito, corpo-mente, corpo-alma. Ele vai dizer que se há alguma coisa de espiritual em nós, se há essa atividade espiritual, é a de esquecer. E esquecer é digerir. Porque o espírito é um estômago no sentido de que é uma operação da vida, portanto do corpo, né? Reparem que a própria linguagem popular e comum não conseguia engolir isso. Não engulo fulano, não é? E quantas vezes a gente tem dificuldades de vida, impasses, sofrimentos e perdas e tem problemas de estômago. Tem problemas que aí são considerados psicossomáticos, nervosos, mas que ficam muito localizados no estômago, que é exatamente o lugar do processamento, onde de todo vivido você guarda alguma coisa e se livra de outras. E sem esse se livrar, não há possibilidade de adesão ao presente, de saúde e de felicidade, né? Os homens, o Nietzsche vai mostrar na segunda consideração extemporânea, invejam os animais, olham para
para o gado pastando e morrem de inveja porque eles estão atados, como ele diz, à estaca do instante. Eles estão totalmente coincidentes com o instante, portanto, com o fluir do tempo. Ao passo que o homem está sempre, né, um pouco aquém e além do instante. Raramente está imerso no instante, né? E essa imersão no instante é o próprio esquecimento. Então, é curioso, porque o homem produziu memória, e o Nietzsche vai até valorizar a produção da memória no sentido da memória de futuro, você poder projetar futuros, né? E seguir querendo uma vez querido, e se lembrar que você quis e continuar querendo, né? Então, existe uma valorização da memória, mas não da memória monumental, oficial, histórica, tão pesada no seu século, né? A primeira atividade, a força primordial, a força primeira é do esquecimento. Ela é uma força ativa, é uma força plástica e inibidora do esquecimento. É interessante, porque quando você, na vida, vai caminhando, você vai acumulando experiência, portanto, memória. Entretanto, você tem que estar sempre produzindo novos começos, senão você fica como a figura que ele coloca também na segunda consideração extemporânea, do homem que vai caminhando arrastando grilhões pesados do passado, né? Na verdade, então, essa força ativa, inibidora e plástica do esquecimento, a única possibilidade de cura do ressentimento em relação ao que pode nos acontecer. Mas aí é que está, como é digestão, é um processo. Não é esquecer no sentido de deletar. É todo o contrário. É uma operação estomacal, espiritual. Realmente passar por um processo. Isso na psicanálise o Freud vai trabalhar bastante, trabalho de luto, né? Mas o Nietzsche fala disso. E, na verdade, esse tema do esquecimento está relacionado ao que no Zaratustra aparece como uma terceira metamorfose, que é o devir criança, se tornar criança. Não a criança que fomos, mas a criança que podemos nos tornar se tivermos potência para isso. Porque aí a criança é essa disponibilidade para o novo, né, para o presente, essa coincidência com o presente e com a alegria. E isso é a afirmação, né? A afirmação está do lado do amor fati, está do lado do esquecimento como força ativa, plástica e inibidora. Na verdade, a memória é uma contrafaculdade para Nietzsche, né? E foi calcada nos homens, introduzida nos homens à custa do sofrimento e da dor, só assim, porque em princípio eram animais do esquecimento, né? Mas só então, retornando a essa potência de esquecer e se tornando crianças, se conseguirmos, né? Que nos estaremos aproximando da afirmação. E nesse sentido, esse ressentimento com relação à transitoriedade e finitude do tempo, né? Também vai aparecer no Nietzsche o aspecto afirmativo numa outra imagem do tempo, que é o eterno retorno, que é um tema muito difícil, mas que eu acho que tem uma visão, uma versão que eu acho que aqui pode comparecer, que é uma convocação ética, né? Em vez de lamentar o passado, carregar os grilhões do passado, lamentar o passar do tempo. Tem gente que prefere não viver, já que vai morrer. Já que vai morrer, vamos fazer economia da vida, não é verdade? Já vamos direto para o assunto. Então, essa outra visão de tempo que o Nietzsche oferece e que convoca a nossa alegria é o eterno retorno, que é uma incitação ética. Tudo o que você fizer, inscreva na eternidade. Queira eternamente tudo o que acontece, tudo que você faz, diz, deixa de fazer. Se a gente se coloca diante disso, ao mesmo tempo você aceita, afirma a finitude, mas também aposta na eternidade, né? Mas uma eternidade que não é transcendente, é uma eternidade aqui e agora. Porque o maior problema do ressentido é que ele fica tão triste que para ele tudo tanto faz. Então, o Nietzsche também mostrou isso claramente, que o cético, aquele que perdeu a vontade
de acreditar, ele é um dogmático desencantado, né? E como o nosso mundo é um mundo em que ruíram os valores de sustentação acreditáveis, né, valores estáveis, então aparece muito essa figura do cético ou do indiferente, que é uma figura tristíssima, né? Tanto faz, já que todos somos mortais, mas o eterno retorno é uma provocação totalmente diversa, né? Ao contrário, somos finitos, sim, e por isso tudo que é feito é extremamente importante, né? Por isso a urgência, né, do agir e do viver. Portanto, só para concluir, como eu disse para vocês no início, eu apresentei duas oposições, pessimismo e otimismo, negação e afirmação. Só que entre pessimismo e otimismo, eles partem do mesmo solo, não há uma oposição, mas na verdade eles confluem, porque na verdade a oposição é a essência do negativo, né? De certa maneira, a gente pode dizer que a negação se opõe à afirmação, mas a afirmação não pode se opor à negação, ela difere da negação, ela instaura uma outra lógica, né? Não é uma mera inversão, vocês entendem? Quando você parte da negação, é um mundo e uma lógica. Quando você parte da afirmação, é outra. Então, vocês percebem que não é uma inversão? A negação se opõe à afirmação, porque ela vive do regime da oposição. Mas a afirmação, ela difere da negação, ou seja, ela afirma a diferença como sua essência, né? Então, não se trata de inversão da negatividade na afirmação nietzschiana, mas de ultrapassagem do negativo em direção à criança afirmadora, alegre e inscrevendo seus gestos na eternidade do retorno. Depois desta análise perturbadora, né, sobre a dialética entre os cordeiros e as aves de rapinas, passamos para um debate com a plateia. Pedimos a todos, por favor, de fazerem perguntas objetivas e breves, de maneira que todos possam participar. Obrigado. Antes da primeira pergunta, eu vou fazer um comentário, né? Primeiro, assim, enfatizar, que eu acho que vai ser algo que vai reaparecer também nas outras palestras, né? Que um pouco a proposta que a gente está querendo ir traçando aos poucos, num certo sentido, não sei o quanto que isso, né, chegou para cada um, é uma proposta mesmo de olhar os valores e a vida, num certo sentido, de um outro ângulo, né? Porque justamente o que a gente viu hoje, vai voltar a ver sob outros enfoques, né? É que a gente está muito habituado a ver o mundo e os valores a partir dessa dicotomia entre o bem e o mal, ou entre valores verdadeiros, né, e outros, né? Ou, para usar uma palavra, que é uma visão moral das coisas, né? Então, dentro dessa dicotomia, quando a gente propõe algo que é contrário à moral, isso de cara já soa o seu oposto, né? Então é como se fosse assim, contrário ao bem, logo o mal, né? E a proposta que a Cristina mostrou brilhantemente, né, é tentar justamente olhar de um outro ângulo onde essa dicotomia bem e mal não se apresenta mais. Isso é uma ideia do Nietzsche, tá, inclusive no título, né, de um dos livros dele, Para Além do Bem e do Mal, e que quase 2 séculos antes já estava presente no Spinoza, que também foi um autor que contestou a existência do bem e do mal e que tentou mostrar que a gente tende a chamar como o bem aquilo que nos agrada, né? E o mal aquilo que nos desagrada. Então, quer dizer, na verdade, por detrás do bem e do mal como valores supostamente universais, o que existiria é muito mais um bom e um ruim, que é sempre de acordo com a nossa perspectiva. E que, voltando, né, para a história do cordeiro, é que é quando uma perspectiva específica se propõe como universal, é que ela cria o mal para poder se fazer como bem. Então, na verdade, seria, né, o cordeiro, antes de criar a si próprio como bom, ou como um bom universal e, portanto, bem,
ele necessitou criar a diferença como o mal, né? Então, eu acho que essa leitura, inclusive dessa passagem da genealogia da moral de Nietzsche, que a Cristina fez, ela é muito importante, porque numa leitura desatenta, a gente pode ficar, né, só com uma ideia de que a ave de rapina é sádica, né? E que dentro da dicotomia, ela, ao invés, né, ou digamos, já fazendo a passagem, cada um de nós, né, se aderíssemos ou se fizesse algum sentido para a gente essa denúncia que o Nietzsche está fazendo, como se ao afirmar uma diferença a gente estivesse assumindo o lugar do mal, né, ou de uma maldade, né? E a ideia é justamente tirar essa dicotomia da ideia de maldade para pensar a diferença. E por isso que eu achei que foi, né, particularmente importante e apropriado passar dessa parábola para essa interpretação dessa necessidade que, para juntar com o tema do módulo, né, o homem, né, parece tão familiar ao homem, de invenção do outro como aquele que é o inimigo. E para não ser o inimigo, ele tem que estar despotencializado. Então a proposta é assim, mas será que essa despotencialização do outro, ou se o outro tiver potente, essa transformação do outro em inimigo, não reflete um grau de impotência nosso? E aí essa proposta de mudança de olhar, né? Se a gente se potencializar, aí talvez o oposto dessa potência seja a potência do outro. E não necessariamente uma necessidade de que o outro seja ou impotente, ou um inimigo a ser negado, exterminado, colocado como o mal, como aquele que está indo contra, como se houvesse uma má vontade da parte dele, né, em colaborar com o consenso. Então, quer dizer, isso encaminha para a questão mesmo de uma valorização do conflito, que o termo grego, né, que o Nietzsche usa é o agon, que é o conflito entre iguais, entre pares. O Deleuze, inclusive, ele faz essa diferenciação conceitual. Ele diferencia o inimigo do rival. O rival é aquele que está à nossa altura e cujo embate nos enriquece, né? O inimigo já parte da negatividade e que busca o extermínio, né? Como se ele fosse ser mais potente ao exterminar o outro. Mas não, o extermínio reflete a nossa impotência, né? Se a gente é potente, a gente quer o agon, porque o conflito é enriquecedor. Mais uma vez, o Spinoza, né, no século XVII, ele foi talvez o primeiro que, em sua filosofia política, afirma a importância do conflito, justamente por ser enriquecedor, né? E isso se opõe, por exemplo, a várias respostas, tentativas de respostas contemporâneas aos problemas contemporâneos, de autores célebres e importantes ao seu modo, ou nessa tradição, como Habermas e outros, que buscam consenso. O consenso é o oposto da ideia de uma negociação onde você respeita e aceita a diferença. E por fim, enfim, fazendo uma ligação, no fundo disso tudo, né, talvez esteja essa questão existencial de uma dificuldade humana e que na história se mostrou, talvez, buscando respostas ressentidas, né, e ineficazes, sobretudo, essa dificuldade humana de lidar com a transitoriedade, com a irreversibilidade, com a finitude, né? Então, o que a gente está tentando pensar junto, né, é como aceitar e afirmar essa irreversibilidade, essa temporalidade, a fim de poder transformar a vida em algo melhor. E não em tentar buscar valores, instituições que, como que lutam contra a inevitabilidade da própria vida, porque a riqueza dela é justamente de existir em movimento e, portanto, de passar, né? E que, ao lutar contra isso, aí sim, o mal, que a princípio, supostamente, se queria evitar, se busca, né? Se provoca. Então, seria um pouco, né, essa ideia de uma reconciliação com a vida, com a existência, com o real, né? Você falou da dificuldade que se tem de ler Aves de Rapina de outro modo que não, né, um modo violento, mas é por isso, é porque a gente está muito contaminado pela perspectiva do Cordeiro. Então a gente já encampa essa perspectiva, né? Quando a gente lê Aves de Rapina, já lê como o oposto do Cordeiro. E o Nietzsche é muito arguto nesse sentido,
Porque no próprio texto dele, ele coloca primeiro a frase, a voz do cordeiro. Que ela é primeira em todos nós herdeiros dessa tradição filosófica e cultural, né? E a ave de rapina aparece depois, mas ele dá 1000 pistas para a gente ler de outro modo, sobretudo solicitando o riso, né? O próprio texto já é contaminado por um outro patos. Então ele tenta não argumentar conosco. O cordeiro não está errado, né? Ele tenta nos contaminar pelo riso, fazer com que a gente comece a mudar de perspectiva, né? No próprio texto. Então já não deixa de ser uma certa pedagogia, né? Implicada na própria produção da genealogia da moral como texto, né? Mas é muito difícil, realmente. A gente fala... só mais uma coisa. Realmente a figura do inimigo já tem o negativo nela mesma. O inimigo é a negação do amigo, né? Ao passo que o rival é o outro, né? E realmente existe esse tema da rivalidade que Nietzsche tematiza muito a partir dos gregos antigos, né? E que é esse amor pelo adversário. Porque alguém que está à altura de ser meu adversário, então a base dessa rivalidade é o amor, né? E a gente sabe disso até existencialmente. Uma pessoa que se fecha, muitas vezes muito mais violenta e agressiva do que a pessoa que se abre e se expõe, né? Naquilo que está sentindo e extravasa. É mais fácil, às vezes, de lidar do que com uma pessoa mais sinuosa. Né? Questões agora. Perguntas. Boa noite. Televisão. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que esse módulo vai ser um sucesso, porque vai trazer os clássicos para refletir o presente. Então, vocês estão de parabéns pela escolha do tema e dos convidados. Interessante, o que se esperaria de um filósofo falando sobre a genealogia da moral seria um tratado, a priori, o que é, o que não é moral, o que é o bem, o que não é o bem. E eu acho que Nietzsche é muito feliz nesse aspecto, que ele retira essa questão e não perde tempo com isso, e vai discutir como é que o humano age, como é que o humano pensa. E na conferência dos carneiros, dos cordeiros, que é uma massa, que é um grupo que tem que ter um consenso, que é essa necessidade que o ser humano tem de ter o consenso, e que talvez essa massa, essa ideia, seja o maior atraso que nós temos, que em vez de você discutir com objetividade se a minha água é poluída ou não, eu fico discutindo que o outro está poluindo a minha água. O cordeiro não está preocupado com os problemas dele, ele está preocupado com o inimigo dele. E, em vez de discutir os problemas da realidade dele, ele vai desqualificar o outro. Certamente, o outro é um irônico, solitário, tudo, ele não também é sintomático que ele não queira comer o cordeiro morto, ele quer comer o filhote do cordeiro. Ele quer matar o inimigo já no seio dele, para que não existam mais cordeiros. Por outro lado, nós vimos até essa semana essa necessidade, essa intolerância à vaia, a intolerância ao contraditório, a desqualificação do outro, na medida que o outro não pensa como eu. Se ele não pensa como eu, se eu não quer um consenso, ele é o mal. Eu sou o bem, eu sou o detentor do bem. E durante muito tempo essa dicotomia tem levado a desastre, tá certo? Como que é o consenso do nazismo, da massa, onde aquela minoria que é dissidente, essa minoria, ela é um estranho, um desconhecido para mim, e ela deve ser meu inimigo. Eu acho que encerra muito bem esses contextos atuais, essa colocação inicial. Só para frisar esse aspecto da política como o espaço e o campo das tensões, dos embates, não é? E essa tendência, desde a tradição da razão iluminista, em ultrapassar os embates, né? Ultrapassar a tensão para um céu de apaziguamento consensual, e a gente sabe que é muito mais violento, né? Porque ele lamina muito mais as diferenças ao abafar as tensões do que se elas pudessem aflorar. E certamente essa perspectiva de apaziguamento, ela acirra a violência, porque ela não dá margem à expressão, né? Ela recalca.
E a gente sabe, bom, psicanalistas podem falar bem da volta do recalcado, né? Que é muito mais violenta. Então, nesse sentido, o pensamento do Nietzsche é bastante político nesse sentido, né? E aponta para essa despolitização contemporânea, né? Me chama muito a atenção, cada vez mais, essa figura da indiferença, né? Que é tanto a atenuação das tensões, quanto a indiferença, uma sensação de braços caídos, não saber o que fazer, né? Certo desnorteio. Mas é curioso como é que pensadores, escritores, eles às vezes antecipam, né? Acontecimentos históricos que já estão presentes, mas nem sempre estão visíveis. Não sei se vocês lembram da novela do Kafka, Colônia Penal, da figura do viajante. É uma figura que está ali assistindo, né, as atrocidades do esquema de funcionamento e julgamento na ilha, as que estão por vir. Mas, enfim, é a figura de quem assiste, né? De quem assiste, observador neutro e imparcial, né? É como se não fosse deste mundo e deste lugar. Ele já está com um distanciamento com relação, né? E o único movimento que ele faz é, no final da novela, fugir da ilha. E a aparente neutralidade se desmascara aí. Porque ao fugir da ilha, ele também não deixa que dois personagens da ilha pulem para o barco que ele pega para poder pegar o navio. Então, na verdade, também essa aparente neutralidade, ela rechaça. E quando você lê hoje a Colônia Penal do Kafka, você se lembra, inclusive, daqueles barcos de imigrantes clandestinos que chegam nas matrizes do capital, né? E que também são rechaçados. É impressionante como é que muitos pensadores, seja na forma da filosofia ou da literatura, conseguem identificar máscaras do niilismo, né? Que não estavam talvez tão evidentes no início do século XX, mas que hoje são de uma evidência inquietante, né? Boa noite, eu queria agradecer as suas palavras e acho que reconhecer aqui um certo ritual de passagem. Eu acho que a gente está passando dos freudianos para os nietzschianos, né? Eu não sabia que existia tantos nietzschianos no Brasil. Mas eu queria colocar algumas coisas que têm me ocorrido há um certo tempo, inclusive frequentando esse espaço aqui do Café Filosófico, que assim, Nietzsche me assusta. Nietzsche me parece de uma lucidez assim absurda. E toda vez que se fala em Nietzsche, eu lembro assim, ele enlouqueceu. E quando eu penso em Freud, Freud escolheu morrer. Então me parece um pouco assim que Freud é um pouco mais palatável, talvez seja o Nietzsche para as multidões, assim como o cristianismo é o platonismo para as multidões. Mas eu queria um pouco o seu comentário de vocês, nietzschianos convictos, pelo que eu pude perceber, com relação a... Será que conseguimos suportar tanta lucidez? E outra coisa que eu queria comentar, eu tive lendo recentemente, quando Nietzsche chorou, que talvez para os nietzschianos seja até uma aberração, uma popularização de algumas coisas. No entanto, me parece que introduz e consegue romancear um pouco mais Nietzsche e a sua forma radical de pensar, inclusive colocando ele de uma forma com bastante autoridade, inclusive para a própria psicanálise. Então, eu queria, principalmente essa questão me incomoda, né? O quanto estamos preparados para tanta lucidez, né? E o que fazer com as nossas ilusões e as nossas construções simbólicas, que muitas vezes estão baseadas nessa dicotomia entre o bem e o mal, e essa nossa sempre, acho que preponderante, né, desejo de que alguma moral exista no final da história. Bom, em primeiro lugar, nietzschiano convicto, eu acho que é uma contradição nos termos, em filosofia, né? Porque o que o Nietzsche menos queria era seguidores, né? E, sobretudo, convencidos, convictos. Então, de fato, existem pessoas no Brasil que têm se debruçado há algumas décadas sobre a obra de Nietzsche, lido, relido, desenvolvido temas. Até aí eu vou com você. Agora, sobre nietzscheanismo convicto, acho que seria quase que ser anti-nietzschiano, né? Vamos dizer assim.
com relação ao aspecto assustador da obra de Nietzsche, nunca foi o meu, aí eu falando mesmo pessoalmente, o meu afeto, porque, na verdade, o Nietzsche tematiza, né? O que você põe em jogo quando você abala os alicerces que configuram a sua própria identidade, não é? A sua própria maneira de se movimentar no mundo. Então, ele mesmo tem o tema de como, muitas vezes, aquele mais desbravador e criador de valores, aquele que vai denunciar certos movimentos, como ele faz, né, de negação na nossa cultura, como põe realmente a sua sanidade, muitas vezes, em risco, né? Porque a nossa sanidade, muitas vezes, se apoia no rebanho mesmo, né? Mas a aposta de Nietzsche é de que também essas ilusões talvez façam sofrer mais do que a lucidez, né? Aí eu gosto também de um tema deleuziano, que é o tema de você guardar provisões de subjetividade na desestruturação. É um pouco a experiência como a do Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, ele pôde se outrar, ele inclusive propõe esse verbo novo, maravilhoso, outrar-se, outramento. Nós temos uma língua que tem essa vantagem sobre as demais. Temos o verbo outrar-se, graças a Fernando Pessoa, e temos o substantivo outramento. Enquanto os outros devêm, outro, deviam, autrui, nós nos outramos, né? Graças a Fernando Pessoa. Então, é interessante como é que, quando eu era mais jovem, eu pensava, puxa, mas o Fernando Pessoa, quando você se multiplicou, por que se multiplicou sendo uma identidade, outra, outra? Na época eu dizia, mas isso é fraco. Hoje, isso com uns 20 anos, né? Você vê que é o contrário, exatamente para você conseguir navegar o devir, você vai ter que produzir territórios existenciais consistentes. E foi o que ele fez. Não sei se vocês sabem, mas os heterônimos do Fernando Pessoa têm não só a biografia, estilo, evidentemente, que isso é o ser, né? Mas tem até mapa astral. Todos os heterônimos, eles são territórios existenciais por completo. Entende? Então, eu acho que o Nietzsche navegava um pouco também nessa fronteira e ele também vai construir essas personagens conceituais e vai se outrar também, se multiplicar. E aí eu acho que nós temos que produzir territórios existenciais, sim, claro. Mas é muito diferente você saber que está produzindo uma ficção. E é muito mais alegre e forte para mim saber que eu estou inventando sentido do que me sentir me submetendo a sentidos que pesam sobre mim como deveres. Entende? Existe no Nietzsche essa convocação. Ele diz, olha, vai entristecer para os mais enfraquecidos saber que os sentidos foram inventados, que os valores são inventados, né? Alguns, mas com uma potência vital mais abalada, vão receber isso como uma péssima notícia. Outros vão receber como um alívio, como uma boa notícia, né? O fato de não termos que nos submeter a valores e sentidos dados, metafísicos, transcendentes, universalmente válidos, ao qual teríamos de nos submeter, mas, ao contrário, que podemos inventar e produzir valores, me parece muito mais alegre do que assustador. De certa maneira, eu entendo o susto no sentido do comprometimento e a responsabilidade sobre o que você cria, não é? Porque o mundo também do ressentido, que acredita em valores dados, é um mundo mais fácil, né? É um mundo aqui dos pequenos pecados. E que a culpa é sempre do outro, né? Também. Mas, além disso, ele se permite deslizes, pecados. Amanhã eu não faço. Nessa ética nietzschiana do eterno retorno, não tem lugar para esse pequeno, para mesquinharia, não é? Mesmo na maldade, você tem que ser inteiro, né? A gente mesmo avalia isso quando vê
pessoas que mudam muito rapidamente de casaco, a gente sente às vezes um certo asco, né? Às vezes a gente até prefere o vilão, plenamente vilão, a um ser movediço, sinuoso, escorregadio, né? Então eu acho que as ilusões fazem sofrer e sempre fizeram sofrer e muito. Imagina você acreditar em deuses terríveis, não é? O próprio inferno é uma crença tenebrosa que vai, digamos que, terrorizar toda a Idade Média, não é? Para não dizer os tempos contemporâneos, né? Também, para várias pessoas. Mas, enfim, eu acho que o fato de Nietzsche convocar a criação de valores vai ser sentido em momentos de uma vida como pesado ou como, ao contrário, uma boa notícia. Porque também para Nietzsche não existe só o forte e o fraco, né? Há momentos em que, digamos que a rede de pulsões e de forças que nós somos, né, vai mudando. Essa configuração de forças vai sempre mudando. Então tem momentos em que a gente até pode ter saudades da metafísica ou de valores universais e de uma receita para seguir. Mas a gente sabe muito bem que é um momento de fraqueza, porque quando a vida se expressa com toda a sua pujança, ela poderá afirmar a finitude, a transitoriedade e nem por isso lamentar. Ao contrário, encontrar nessa afirmação exatamente o alimento e a força para a criação. Se os valores são criados, puxa, então podemos não apenas mudar os valores, como também produzir novos. E isso é uma responsabilidade certamente maior do que a responsabilidade remetida a Deus, ou a um plano superior, né? Universal, metafísico, certo? Vou me permitir, enquanto mais alguém se encoraja a fazer pergunta, comentar também um pouquinho de uma outra forma, né? Que, por exemplo, a questão da indiferença, que eu acho que é muito comum hoje, como formas, desde individuais, de anestesia, analgesia, fugas, né, dos problemas, e essas fugas parecendo, a princípio, como se fossem fugas para momentos prazerosos, né? Um desejo assim, de fugas prazerosas porque a vida mesmo está desprazerosa demais, né? Isso é assustador num certo sentido também, porque é justamente condenar a realidade a ser só ruim e se criar, através de subterfúgios, momentos supostamente só bons, mas que permanecem, né, com a marca dessa tristeza, para usar o termo, né, da própria vida. Então, e isso vem das ilusões, né? Quer dizer, então, no fim das contas, as ilusões e os valores morais e o bem e o mal é como se fosse assim, a única vantagem que, no fundo, parece que isso tem, é de ser familiar para a gente. Mas não é uma vantagem intrínseca, é uma vantagem real. E já essa nova forma de tentar ver e sentir, ela não é justamente uma proposta de acabar com tudo que existe, mas sim de transformar. O termo que o Spinoza usa, né, é uma reforma do intelecto. E a reforma já tem essa ideia de transformação, né? Não é uma mudança, uma substituição radical, acaba isso, é outra coisa. Já não se está mais no âmbito da utopia, né? Está no âmbito da transformação da nossa forma de se afetar no mundo. E o Nietzsche também dizia isso de outra forma. Ele enfatizava, né, que são patos diferentes, formas de se afetar. E o Nietzsche, inclusive, é autor da frase, né, de que a verdadeira filosofia é uma psicologia. O que ele está querendo dizer com isso? Que a filosofia, enquanto ela se mantém metafísica, na verdade ela está pensando o real fora do real, fugindo do real. Pensar o real no real é assumir que somos seres sensíveis. E daí eu acho que a gente pode pensar a questão, né, digamos, da loucura do Nietzsche, desmistificando o filósofo como supostamente aquele que só se afeta bem. Não, é um ser humano como qualquer outro, né? Quer dizer, a ideia de uma transformação filosófica, né, não é assim, enfim, através
né, de tal ou tal filosofia ou das filosofias da imanência vamos nos afetar só bem. Não é isso. Isso a gente recairia, né, nessa dicotomia ilusória. Né? É assim, diante das vicissitudes da vida, como que eu posso encará-las tentando me afetar melhor, né, tentando me afetar com mais frequência bem, né, e podendo estar com mais potência para transformar a mim mesmo e, por conseguinte, a realidade. Né? Porque não quer dizer que sempre a gente vai conseguir. Mas é interessante porque um pensador inquietante como Nietzsche, e digamos que sempre aponta para o nosso desejo de controle e sempre ressalta o aspecto problemático e enigmático da existência, a própria loucura final devolve para a gente o enigma. Isso é muito forte. Quer dizer, nesse sentido, a loucura, eu escrevi no Bufão dos Deuses, minha tese de doutorado, que eu lancei no Brasil e na França, e que é uma leitura do Esse Homem. E ali eu tematizo a loucura de várias maneiras. Né? Mas eu acho sobretudo isso, quer dizer, você pensa que entendeu Nietzsche, pode dar um curso sobre Nietzsche, geralmente pega os conceitos de Nietzsche, né? Mas encontra aquele aspecto enigmático sempre. Né? E ele tem também uma afirmação que eu acho muito forte. Quando você olha muito para o abismo acaba olhando dentro de você. Então, há como uma espécie de pensamento abismal, né? Eu não acredito que haja no Nietzsche um convite a esse abismo no sentido da desestruturação, não. Ao contrário, é um convite da ficcionalização constante de si, né? Da invenção de si, da criação de si, que eu acho que é o tema aí que você quer traçar ao longo dessas sessões, né? Agora, a ficção, ela é real. A ficção se realiza. É a mais alta potência do falso. E não, isso aqui é ficção, não funciona. Não, ao contrário. Não é? A ficção, como no Fernando Pessoa, engendra territórios existenciais. De fato. Né? Então, nesse sentido, há um comprometimento por inteiro. E não uma distância da indiferença, todo o contrário. Não é? Mas eu quis ressaltar esse aspecto do enigmático, do problemático, que Nietzsche nos convoca mesmo no pulo final, no salto final, que um pouco coloca em derrisão o nosso desejo de controlar, de explicar Nietzsche e de, não é, sistematizar Nietzsche. Ele está sempre escapando. E isso é uma grande potência, está sempre escapando. Para quem quer erigir sistemas, esse é um problema. Não é? Mas para quem está interessado em produzir novos horizontes para nós e para o mundo, né? Isso um estímulo, né? Um estímulo muito, muito grande. Não esqueçam, tudo é enigmático, problemático. A gente também, quando chama de loucura ou colapso de Turing, é uma interpretação. A medicina é povoada de interpretações, que são perspectivas, não é? Mas também não quero que essa fala pareça que eu esteja endossando o enlouquecimento como uma positividade, não sei. Né? Nem uma coisa nem outra. Né? Nem elogio a loucura, mas tampouco patologização. São interpretações. O mais importante, eu acho, que é deixar o enigma, o problemático diante de nós, o abismo, né? Para o qual a gente olha, que nos olha, que não deixa de ser o tempo, né? O abismo temporal. É suportar atenção, né? Exato. Não achar que viver bem é viver apaziguado. A gente considera, né, a crise um momento ruim. A gente lê a nossa vida assim, né? Ai, foi um momento ruim, de crise. Entretanto, quando passa aquele momento, a gente observa às vezes que foi um momento riquíssimo. Que você nunca ouviu Mozart como ouviu aquele dia. Não é verdade? Tem coisas que acontecem num dia especial em que a gente está completamente arrasado, né? E que são ainda experiências positivas e belas na vida. Né? Há muita alegria na tristeza e na dor também, que é o estar vivo. Né? Tem um livrinho do Clément Rosset bonito sobre isso, Alegria, a Força Maior. Né?
que mesmo o homem que está lá se lamentando, isso inclusive, para quem morou na França, é muito frequente, né, na cultura francesa. Se lamentam, bufam e estão tão felizes de estar bufando, se lamentando. Né? Então, existe também, mesmo as pessoas que exercitam esse lado mais pesado, está ali, a vida está ali se manifestando, infelizmente, mais do modo mais negativo, mas tem ali subjacente uma alegria a ser trazida à tona, claro, né? Porque está ali submetida à negação, né? Esse papo está muito interessante e eu gostaria de lembrar uma figura muito importante da história. De onde veio? Que foi o Dante Alighieri. Sim. Então, Dante Alighieri dizia que o amor é a chave do universo. Dante Alighieri. Agora, o Beethoven, um pouco mais para cá, né? O Beethoven passou por uma experiência traumática na ocasião das guerras napoleônicas, não é? Então ele compôs a Heroica, certo? E se arrependeu amargamente, certo? Bom, a partir daí ele deu mais um passo, o nosso amigo Beethoven. Deu mais um passo e ele compôs, então, a peça mais linda que a humanidade já criou na música, que foi a Nona Sinfonia, certo? Que dizia que a alegria, em primeiro lugar, Freude, né? Então, a alegria, em primeiro lugar, em contraposição à tristeza, certo? Que é outra dicotomia muito importante. Agora, o Beethoven foi um pouco mais à frente. Quer dizer que a União Europeia fez da Nona Sinfonia o seu hino, né? Coisa que me satisfaz muito. Está valorizando, então, essa obra magnífica da humanidade. Certo? Vou ficar por aqui. Eu gostaria de dizer mais, mas por aqui está muito bom. Obrigado. Você falou no começo da sua apresentação, em primeiro lugar, obrigado, foi muito gostoso ouvir, que tanto o pessimismo quanto o otimismo nascem do ressentimento. Dá para extrapolar também para os conceitos de afirmação e negação? Também nascem do ressentimento? Eu fiquei pensando na minha própria história, que foi estou tentando ainda me livrar da negação e tentar partir para a afirmação. Então eu fiquei pensando, será que a minha afirmação também seria fruto de algum ressentimento? Esse é o bojo da pergunta. E tem uma questão, além disso, que é o poder criativo. Porque parece para a gente que a negação tem um poder criativo maior do que a afirmação. Eu queria perguntar para vocês se não dá para pensar também na afirmação com uma capacidade criativa, sem necessariamente ter um julgamento moral. Mas o fato de eu dizer sim às coisas do jeito que elas são, e ainda assim querer alguma coisa melhor, sem ter um julgamento moral. Então, vocês... Olha, obrigada pela pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que pessimismo e otimismo eu coloquei como opostos que brotam do solo comum. Agora, afirmação e negação eu não tratei, como você pode ver, de um modo muito geral. Eu tratei em Nietzsche, né? Sem dúvida nenhuma, afirmação e negação em Nietzsche são horizontes, perspectivas, modos de avaliar, e gestos totalmente diversos, né? A gente pode dizer, e é surpreendente, como é que a negação se tornou criadora e criadora de valores, como a gente viu na nossa cultura, na nossa civilização judaico-cristã, se vocês quiserem, né? E hoje. Mas isso, criadora de valores, mas é um criar no sentido mais fraco, digamos assim. Porque no Nietzsche, a criação, efetivamente, está do lado da afirmação. Tudo isso, olha, o Nietzsche é muito sutil e muito meticuloso. E a gente, geralmente, quando apresenta, acaba, né, usando as palavras, e as palavras têm
que têm esse mau hábito, né, de muitas vezes vazarem, né? Mas com certeza que afirmação e negação em Nietzsche, aí são... Eu não posso dizer que se oponham, como eu disse, né? Se eu dissesse se opõe, eu estaria ainda tributária da lógica da negatividade. Agora, quanto à avaliação do que é em nós afirmação e negação, é uma questão complicada, né? Nem sempre nós mesmos sabemos detectar nos nossos gestos, nos nossos movimentos de vida, onde estamos mais afirmativos e onde mais negativos, né? Ou mais... Mas eu acho que uma pista pode ser o sentimento de potência de estar vivo e, portanto, a alegria. No Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade aparece sempre a alegria à prova dos 9. Né? Eu acho que, de certa maneira, também nessa questão, você diz, eu penso sobre a minha vida, não sei até que ponto eu estou sendo afirmativo ou ainda sou tributário, ou se não é um simulacro de afirmação, porque esse é que é o problema, não é? Porque na perspectiva do Cordeiro existe um simulacro de afirmação, muito eficaz, né? Muito astucioso. Às vezes parece que a afirmação nietzschiana ela é mais ingênua, como é menos astuciosa, parece que ela é menos eficaz. Não, ela não é menos eficaz. Talvez a conheçamos menos na história, sem dúvida nenhuma. Nós a conhecemos muito pouco, conhecemos muito melhor o negativo, né? Podemos navegar nas águas do negativo com muita familiaridade. Mas, entretanto, na afirmação, no sentido mais forte, é sempre uma questão de quase que de pressentimento. E eu diria que talvez o sentimento de potência vital aumentado, como queria o Spinoza, possa ser uma certa prova dos 9, né? Como parâmetro. Porque aí não se trata de julgar. E também não se trata de ter um quadro de valores fixados uma vez por todas, a partir dos quais você possa avaliar. É muito mais sinuoso, é muito mais sutil, não é? Por isso que é muito menos igreja, é muito menos doutrina, é muito menos rebanho, é muito menos alguém poder te dizer, julgar. Ninguém vai poder te dizer, né? A gente aqui, sei lá, aos poucos, aqueles que estão impregnados por essa vontade afirmativa, vão um pouco tateando, experimentando. Eu acho que a perspectiva que o Nietzsche apresenta também é muito experimental. É muito experimental, né? E também uma experimentação que sempre acarreta riscos. Sempre acarreta, né? São dois elementos que andam juntos. Experimentar e se arriscar. Você nunca sabe o que vai sair. Você nunca sabe o resultado de antemão, não é? E também quem é que vai avaliar quão afirmativo ou não você está sendo, não existe essa instância, né, transcendente que vai poder te apresentar um caminho. Mas isso é uma boa notícia, porque de Führer a gente já está cansado, não apenas cansado, a gente já está traumatizado, né? E Führer, bom, em alemão é o guia, né? E, em geral, o rebanho, os cordeiros querem o guia, né? E para a gente ultrapassar esse desejo, tem que ser mesmo enfrentando essa aventura da experimentação com uma certa coragem, né? Existem as virtudes nietzschianas. O pudor é uma virtude, é curiosa, né? O pudor é não querer a verdade nua. O pudor também é coragem, né? Mas talvez essa potência vital aumentada possa ser um dos elementos que você possa botar em linha de conta para avaliar, né? Cristina, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o tema aí da avaliação do presente, né, da realidade atual, né? Quer dizer, todo o início da sua apresentação foi sobre essa relação mais efetiva com a realidade que a gente vive, que é essa coisa do amor fati, essa relação boa que o Nietzsche quer estabelecer com o acaso, etc. Né?
Mas é que nós vivemos numa sociedade de crítica permanente, né? E mesmo aqui no espaço cultural, a gente tem diferentes posições, né? Quer dizer, tem muitos palestrantes que estão ou informados mais com os franceses, ou com a pós-modernidade, ou com Nietzsche, ou com Lacan, etc., que tem uma relação mais benfazeja com o mundo contemporâneo, né? E aqueles que vêm pela sociologia, ou que tem uma relação mais crítica com a... Né? E eu estou no meio desses dois grupos aqui permanentemente, né? Então, o que você colocou, quer dizer, quer dizer, eu queria que você... Isso é importantíssimo para o documentário que nós estamos montando aqui, não é? Que essa avaliação do Nietzsche, não é? Uma relação de amor ao presente, não retira a crítica ao presente, né? Então, isso é sempre uma coisa muito mais complicada, um fio da navalha, porque quando você joga fora a negatividade, você joga fora a dialética e joga fora Hegel junto, então tudo isso complica muito. Né? Muito oportuna a questão. Vocês vejam como tem que se ser meticuloso e sutil, né? Porque quando a gente fala em adesão ao presente, parece que é uma espécie de adesão incondicional, não é? À crítica, parece que acaba a função da crítica. Na verdade, é todo o contrário, né? O Nietzsche, ele vai dizer que, para afirmar, você precisa negar, né? Ele vai dizer na própria obra, no Esse Homo, que ele primeiro teve a tarefa de negar, crítica, né? Para depois afirmar. Mas o que é importante a gente entender que não se poderia ficar no rancor e no ressentimento que muitas vezes o tom crítico produz, né? Mas isso não quer dizer uma adesão evidentemente restrita, ao contrário, ele vai denunciando todas as ciladas, né, já presentes na nossa tradição, mas na sua época, e nós estamos diante de um outro quadro, né, de um outro cenário. A primeira coisa que chama atenção é que a gente poderia imaginar, se a genealogia da moral foi escrita visando os valores morais, né, a gente poderia pensar, puxa, no momento em que há um declínio da valoração moral, o que o Nietzsche apresentou, então, um pouco perderia eficácia. A gente verifica que não, porque ele estava dando conta dos mecanismos, né, de um motor da negatividade, que hoje se apresenta com outras máscaras. Me parece que uma das máscaras mais fortes é essa ou do cinismo ou do ceticismo. São essas duas, né? Quer dizer, com a derrocada dos valores morais, parece que há um fim de qualquer valor, há uma virtualização dos valores, não é? E aí essa denúncia de que, na verdade, o cético é um dogmático desencantado, ele é o inverso do dogmático, ou seja, ele ainda está preso no mesmo solo, né? Ele está preso no mesmo mecanismo. Porque não existem valores eternos e imutáveis, ele caiu num vazio de valores. Isso me parece muito presente no nosso mundo contemporâneo, né? Essa sensação de um vazio de valores, né? Não haver mais referências estáveis. Ora, o Nietzsche já estava também dialogando com o nosso presente, né? Ao mostrar que, na verdade, quem tem esse desencanto ainda é um dogmático, ainda está na negatividade, não é? E não observa que, ao contrário, se caem os valores estáveis, isso é em favor da produção de valores. Porque, para o Nietzsche, isso é claro, os homens são seres que avaliam, antes de mais nada. Ele até tem um momento que tenta mostrar uma etimologia que se sabe que não se sustenta, entre mensch, ser humano, e messen, que é medir, avaliar. E ele também vai dizer na genealogia que o homem suporta tudo, as mais terríveis atrocidades,
só não se suporta a falta de sentido. Tem que ter sentido. De certa maneira, o homem é um ser teorizante, né? Ele inventa sentidos. Acontece que, se os sentidos são inventados, a gente, então, aí tem um ponto de vista muito interessante, crítico. Que aí você pode avaliar os sentidos inventados e ver a que eles se prestam, quais são suas implicações para a vida, para a política, para essa terra, não é? E aí, então, criar novos valores, se for o caso, não é? Então, essa espécie de adesão afirmativa da vida ao aspecto enigmático, problemático, sim, incontrolável, né? Mas isso não quer dizer uma resignação, é todo o contrário, né? Então, eu acho que esses temas da apatia, da abulia, tão presentes clinicamente, aí eu acho que um diálogo com psicanalistas e clínicos seria interessante, né? Diagnosticando ainda uma máscara do niilismo, né? Não nada de vontade, como diz o Nietzsche, mas uma vontade de nada. Ainda é a vontade se manifestando, né? Nesse niilismo. E agora, realmente, o horizonte contemporâneo abala muito as perspectivas utópicas e otimistas próprias ao século XIX, né? Desde a Primeira Grande Guerra, houve um choque com relação à potência destruidora e corrosiva das tecnologias aplicadas às guerras, né? Então, o século XX é um século de abalo também desse otimismo e dessa crença na razão luminosa, né? Agora, o nosso século enfrenta certos horizontes que ameaçam a própria existência do planeta e da espécie. Então, nossas perspectivas de futuro e de visão de futuro são sempre muito marcadas por um temor, né? Por um terror, que é muito rápido também. Porque essa problemática do aquecimento global, por exemplo, está aí batendo às nossas portas o tempo inteiro, né? Não é uma coisa para daqui a 20 anos. E, sem dúvida nenhuma, esse tipo de criar, essa convocação à criação de valores faz com que nós tomemos, né, hajamos, né, nesta terra e nessa vida. É uma convocação mesmo a abraçar esse presente, né, e afirmá-lo e querer que ele não se seja destruído. Tem isso também. Agora, você falou de um tema tão amplo que aí teria sido uma outra fala, né? Sobre o sujeito na contemporaneidade. São coisas que eu também trabalho atualmente muito ligada à memória e esquecimento, mas aí seria uma outra vertente, né, de fala. Sendo que o tempo é reversível, então passamos para a última pergunta e pedimos desculpa para que não pode ser atendido, né, na resposta. Apesar do tempo irreversível, eu vou falar rapidamente, só para participar, né, da pergunta do Augusto, né? Que eu costumo dizer, né, acho que ajuda a compreender essa questão de inspiração nietzschiana, né, que a proposta dele é afirmar a realidade e aprovar o real. O que eu estou querendo diferenciar com realidade real e com afirmar e aprovar? Não tem como aprovar uma realidade horrível, né? Digamos, ou aprovar o que há de horrível na realidade. É preciso afirmar, é preciso enxergar que isso existe, né? Agora, a aprovação é do real, né? A adesão é a adesão à vida, à existência. E, portanto, a crítica a ser feita o diagnóstico a ser feito, né? O que é preciso perceber é que a realidade ela está particularmente problemática porque o homem, na proposta civilizatória, buscou negar o real, negar a vida e negar a existência, e negar a temporalidade, negar a finitude. Então, como consequência dessa negação da vida, é que se acreditou que ia se construir uma realidade melhor, uma natureza melhor que a própria natureza, etc., né? Uma natureza humana melhor do que o próprio homem. E isso não funciona, obviamente, porque somos parte da natureza, né? Somos sensíveis, somos corpo.
estamos no tempo. Então, a proposta é afirmar essa realidade, ou a realidade, seja ela qual for, para poder transformá-la, aí sim, a partir de uma aprovação da vida, do real e da própria existência. Existe também esse tema da tentativa de... Como é que a contemporaneidade lida com dificuldade com a morte, né? Ou ela é banalizada, ou a tecnociência contemporânea participa da tecnociência, da sua agenda, não é? Prolongar a vida humana, né? Mas sem muito discutir o que seria viver. E um exemplo disso, que é muito inquietante, são as UTIs, as CTIs, né? Formas de vida que são mantidas e que a gente se pergunta muito como, por quê, né? A não ser que a gente saiba que, quer dizer, é toda uma indústria da medicina, dos planos de saúde, há todos os interesses, né, em produzir esse novo tipo de vida ou de morte, já não sei, é indecidível, né? A vida vegetativa ou a morte cerebral, né, que já é uma morte qualificada. Quer dizer, a gente está no momento em que a própria finitude, né, parece algo a ser ultrapassado, vinculado ao orgânico, né, à corporeidade, que se pretende, talvez, produzir um suporte melhor para aquilo que somos, mais estável, menos degradável, né, menos adiposo, menos envelhecedor, né, menos degradável. E isso comparece hoje, né, que me parece uma expressão de uma recusa ou de uma dificuldade de se conciliar com a finitude, né? Então, hoje até é curioso, porque o Estatuto da Vida e da Morte, esses dois polos, que antes eram evidências, passam a não ser, não é? Hoje, para dar um atestado de óbito nos Estados Unidos é sempre complicado, porque você pode receber um processo. Há uma morte que é a morte cerebral, e aí, se você atesta a morte cerebral, é todo transplante, enfim, uma série de procedimentos que entram em linha de conta. Ao mesmo tempo, também o início da vida. Qual será? E aí, na reprodução assistida, você tem todo tipo de embriões que são viáveis ou inviáveis, o que vai fazer com os inviáveis. Quando começa a vida? Quando começa o homem? Em que dia da gestação? Tem a ideia de, por enquanto, de indiferenciação dos tecidos. Quando aparece o tecido nervoso, aí se considera o início de uma vida humana não descartável. Enfim, a gente está no momento também que põe em xeque tanto a ponta do começo quanto a ponta do final da vida. Problematiza, né? E parece que há um impulso, né, na tecnociência contemporânea de ultrapassagem da finitude, que é um pouco expressão também dessa negação, né? Um filósofo como Heidegger, por exemplo, vai tomar a morte como um elemento vital, vamos dizer assim, né? Um elemento que, na verdade, promove a nossa urgência de viver. E nós seremos os únicos mortais, né? Os animais apenas perecem. Mas o morrer como uma experiência não é porque é sempre a do outro, né? Mas como um horizonte humano que não pode ser recalcado, né? Então, eu acho que essas perspectivas vão um pouco também problematizando a nossa relação com a finitude, né? Por isso a coragem nietzschiana dessa afirmação da finitude mesma, né? Aqui. Então, queria fazer uma pergunta, cuja resposta talvez seja bastante simples, não sei. Na segunda dissertação de Para a Genealogia da Moral, o Nietzsche apresenta alguns conceitos, como uma consciência, moralidade do costume. Ele fala de responsabilidade. O indivíduo responsável parece ser aquele que consegue, a quem é lícito fazer a promessa. É o capaz de prometer. Bom, no final da segunda dissertação, ele apresenta esse indivíduo soberano, como ele chama, quase como uma espécie de redenção.
Eu queria perguntar, porque eu não consigo ver na genealogia da moral nenhuma evidência já da existência desse indivíduo soberano, como se ele já existisse, já estivesse entre nós. Queria saber em que sentido isso já não seria uma espécie de otimismo em Nietzsche. Muito ardilosa e interessante a questão. Olha, é bem difícil, tá? Vou tentar ser breve. Realmente, essa figura do indivíduo soberano que vai aparecer é uma figura, no mínimo, curiosa, né? Parece meio parodística, porque responsabilidade, um termo já transvalorado por Nietzsche, é um tema pesado, ligado a Kant, ligado ao imperativo moral, né? Eu acho que o primeiro movimento interessante é relacionar o indivíduo soberano ao que ele havia estabelecido no primeiro parágrafo, que é a potência do esquecimento, não é? Porque ele vai dizer, então, que o esquecimento é primeiro, o homem é animal de esquecimento, que para produzir memória precisou de toda a tecnologia cruel da mnemotécnica, que é pela dor que você produz a lembrança, tal é a força do esquecimento. Então, ele está querendo mostrar como o homem é um animal de esquecimento, que é um paradoxo, porque com a tarefa de conseguir ser capaz de prometer. E para prometer, você precisa ter a estabilidade mínima, né, de coesão ao longo do tempo e precisa se lembrar do uma vez querido. Então já é uma projeção no tempo, uma lembrança que precisa perdurar no tempo, que só faz mudar. E que põe, então, em risco essa adesão ao presente que é própria do animal do esquecimento e que é a fonte da felicidade e da saúde. Bom, e aí o que o Nietzsche está... Na verdade, depois que ele elabora essa reflexão sobre o esquecimento e a memória passa a ser uma contrafaculdade, e nisso ele está, na verdade, se opondo, sendo totalmente diverso de tudo que foi dito antes, porque a ideia da memória era a primeira, né? E esquecimento era considerado uma inércia, como uma moeda que de tanto circular vai perdendo a efígie. Era considerado uma passividade, não é? Uma força de inércia, né? Então ele está querendo dizer ao contrário, que o esquecimento é uma força ativa, inibidora, né? E que, na verdade, a memória é uma contrafaculdade. Então, ele está indo tanto contra a tradição filosófica e cultural e histórica, o historicismo alemão do século XIX, como também contra a visão mais débil e fraca do esquecimento que era explorado pelos empiristas ingleses, não é? Depois desse gesto, ele, na verdade, vai alterar a noção de memória e vai propor não a memória como prisão aos grilhões do passado, mas a memória como um comprometimento presente, né, em direção ao futuro, uma memória da vontade. Eu não sei se eu chamaria isso de otimismo, porque isso é uma ficção. O Nietzsche não está dizendo, olha, vai nascer o indivíduo soberano. Você pode ler mal e ler assim, mas eu acho que é ler mal em Nietzsche, porque não é um otimismo. O que ele está tentando denunciar é o seguinte, é que a produção da memória no homem poderia ter tido uma outra direção. A direção do indivíduo soberano, que cria valor e é responsável pelo que cria. Entende? E o que houve, a meu ver, é uma espécie de usurpação desse movimento próprio à formação da própria espécie, quer dizer, produção de memória sobre o animal de esquecimento, que foi usurpado como indigestão por um estômago que não digere. Você entende? É como se ele estivesse dizendo, olha, a nossa história foi por aqui, mas poderia ir por outro lugar. Mas ele não está dizendo que é este o lugar que deveria ser, o lugar que ele prenuncia. Ele está, digamos que, sugerindo, convocando, atiçando, né? Então, eu não diria que é otimismo, porque não é corretivo, mas é, sim, uma correção de uma usurpação. Mas é uma ficção, é uma perspectiva. O Nietzsche apresenta não como uma verdade, mas como uma perspectiva. A perspectiva nietzschiana. O esquecimento é primeiro. A memória foi muito dura para se produzir nos homens, só à base de dor, né?
Os homens só passaram a se lembrar porque doeu. E realmente a gente sabe que a gente não esquece aquilo que mais dói, né? Isso produz memória de uma maneira muito forte.